Olá, meus amores! Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos, tá? Hoje, para mais uma aula de geografia, a nossa aula é 38, com o tema Desigualdade Social de Acesso aos Recursos Alimentares. Sou a professora Bernadette, mais uma aula do 9º ano do Ensino Fundamental. Vamos juntos? Bora lá, professora! Gente, quando se fala de fome no Brasil e até no mundo, a gente está falando sobre uma pessoa muito expert nesse assunto. Se chama Josué de Castro. Ele tem uma frase dele que eu vou mostrar no slide aí. Veja só. Existe 2/3 de pessoas que não dormem porque sentem fome. E 1/3 de pessoas que não dormem por medo dos que sentem fome. É meio pesado isso, né? Mas Josué Apolônio de Castro, nascido em 1908, em 1973 faleceu. Ele é recifense, mais conhecido como Josué de Castro. Ele foi um influente médico, nutrólogo, professor, geógrafo, cientista social, político, escritor e ativista brasileiro do combate à fome. Então, quando você está se falando sobre esse assunto, você está falando, com certeza, de Josué de Castro. No slide, eu vou mostrar novamente outra charge sobre a fome. É uma charge pesada, porque esse assunto não é fácil, principalmente no longo 2 anos que nós estamos aqui na pandemia do Covid. Nós temos vendo essa imagem, infelizmente, ao vivo em alguns lugares. Aí o menino está perguntando, o adolescente perguntando, maiorzinho, mamãe, olha o que eu achei aqui no lixo. O que é isso? Ele está falando sobre um prato vazio, porque a fome é tanta, a necessidade é tanta que eles não conhecem nem o que é um prato, muito menos um prato cheio de comida. E quando também se fala de fome, a gente está falando de um continente chamado África. A África, em boa parte dos países lá, tem a necessidade, infelizmente, necessita de muitas coisas, entre elas de alimentos. No slide, essa foto, tem diversas fotos que não é muito fácil de se ver. Criança subnutrida, criança com 5 anos, mas com aspecto de uma criança de bebê de colo, no seu não desenvolvimento, né? Então, agradeça quando você tem aí a sua comidinha em casa, um teto para dormir, uma caminha, não importa se ela seja muito simples, se ela seja chique, o importante é a gente agradecer tudo que nós temos. Tá bom, meus amores? Nunca esqueçam disso. Bom, falar sobre a FAO. O que significa a FAO, prof? Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura é uma das agências das Nações Unidas a que lidera esforços para erradicação da fome e combate à pobreza no mundo todo, tá, meus amores? O seu lema é Fiat Panis, ou se traduz do latim significando haja pão, Fiat Panis. A FAO, gente, ela publicou agora no ano passado, em 2020, um relatório Estado de Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo, destacando-se quase em cada 3 pessoas no mundo, ou seja, 2,37 bilhões, não tiveram acesso adequado à comida em 2020. Ou seja, teve um aumento de quase 320 milhões de pessoas em apenas um ano. É triste, porque a fome ela é intolerável. Segundo a FAO também, gente, as nossas medidas para abordar essas tendências preocupantes terão que ser mais enérgicas. Por quê? Ela não apenas em escala, mas também em termos de colaboração multissetorial. Significando o quê? Que o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, que é a FIDA, e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF, e o Programa Mundial de Alimentos, a PMA, e a Organização Mundial da Saúde, OMS. Então, tem que ter um conjunto, não só a FAO, um conjunto de todas essas organizações para tentar amenizar essa carência de alimentos no mundo, tá, gente? Porque a desigualdade cada dia mais está aumentando mais e mais
a fome, transformando em milhares em milhões, tá certo? E isso não é coisa muito fácil de se ler, de se falar e de se sentir, né? Aí tá mostrando aí outro slide do que seria a pandemia e a fome. O que aconteceu na pandemia, gente? Infelizmente, muitos casos de pais que ficaram desempregados, muitas pessoas ficaram desempregadas, muita gente ficaram sem ter que comer, depender de cestas básicas de organizações, de uma ONG, que são organizações não governamentais. Também o Estado ou a Prefeitura tentando auxiliar para tentar amenizar esse espaço que é a fome em nossas casas. Então, estou mostrando aí para vocês o comércio, a entrega de cesta básica em muitas comunidades, o que houve no início da pandemia e também até hoje, para tentar diminuir a fome em diversos lugares do Brasil e no mundo. Então, a pandemia trouxe inúmeras agências internacionais publicaram boletins com conclusões similares, mostrando que o impacto da pandemia do novo coronavírus, ele solidou a tendência que já era uma ascendente. O que significa? O crescimento da fome e a insegurança alimentar no mundo todo. Ela fez agravar ainda mais esse quadro existente. Então, todavia, muitos boletins param por aí, deixando a sensação de que essa situação ela é inevitável, gente. E que serão as instituições internacionais, com seus créditos, empréstimos e programas de ajuda, que vêm resolvendo esse dilema da humanidade. Por quê? Se não houver uma ajuda mútua dessas organizações não governamentais e algumas ajudas do governo, tanto federal, municipal ou estadual, a coisa ia ficar pior ainda. A tendência é cada vez piorar, porque ela já vinha crescendo antes da pandemia. E acentuou mais e mais ainda com 2020 e 2021. Então, a pandemia versus a fome. A ONU ela fez esse grande alerta, porque ela pode ampliar, e ampliou, infelizmente, a fome e jogou mais de 49 milhões de pessoas no estado de pobreza extrema, tá? Porque você tem vários estágios de pobreza, mas chegar a essa pobreza extrema, de você não ter casa, procurar alimento no lixão, é uma coisa que deixa o homem, a sua dignidade lá para baixo. Então, a fome versus desemprego. Por quê? Na pandemia se acentuou ainda mais o desemprego. E com isso, qual é a consequência que traz? Principalmente é a fome. Ela espreita o planeta porque muitas dessas pessoas foram despojadas dos seus empregos, das suas casas, estão morando em ruas, estão dependendo de alimentos, 1 ou 2 alimentações por dia, de alguma ajuda, de alguma ONG, de alguma igreja, porque a igreja, a sociedade em si, ela está ajudando muito essas pessoas de rua, em situação de extrema pobreza, tá, gente? Porque elas não têm acesso nem à terra para produzir algo no campo ou na cidade. Ela não pode produzir sua própria comida. Se você tem terras, mas não tem acesso a semente, a fertilizante, as suas capacidades como agricultor são limitadas. Então você não vai ter condições nenhuma. Eu tenho terra, mas eu não tenho como irrigá-la. Eu não tenho como colocar semente na terra. Então o pequeno agricultor vai passar mais necessidade ainda e vai aumentando mais e mais ainda suas dívidas. Então, já que anda você ter terra, mas não tem dinheiro para comprar semente, não tem dinheiro para alimentar o gado, não tem dinheiro para irrigar a terra, então não tem condições nem de comprar sua própria comida. Você vai infelizmente você vai passar fome. E a raiz do problema, a raiz que está sendo ignorada pela ordem burguesa, segundo a qual o dinheiro ele é supremo, é a burguesia, gente, é o desemprego. Porque a terra rural e urbana, ela é alocada pelo mercado. Então a comida é apenas mais um item, mais uma mercadoria da qual o capital busca lucrar. Então, quando os programas modestos de distribuição de alimentos são implementados para evitar
a fome generalizada no Brasil e no mundo, eles geralmente funcionam como subsídios, né, estatais, para que um sistema alimentar seja capturado, tá? Então, esses programas de distribuição de alimentos tentam sanar, muitas vezes, para quem está necessitada muito de alimentos. Mais uma vez aí, o agricultor vê essas fomes. O próprio agricultor, que tem sua terra, tinha suas condições de poder sustentar sua família e tentar vender um pouco seu excedente, hoje em dia já não tem mais nada disso. Ele fica à mercê de campanha, de ajuda, multa, de pequenas cestas básicas para tentar se alimentar. E, gente, ver esses slides aí não é fácil. Ver aquele da África também não é fácil. Então, meus amores, agradeça muito o que você tem em casa, o que você tem na escola, sua merendinha. Agradeça muito a Deus. Então, agricultores versus comércio. Ao longo das últimas décadas, a produção de alimentos ela foi inserida na cadeia de abastecimento global. Significa que os agricultores não podem simplesmente levar seus produtos ao mercado. Eles devem vendê-los em um sistema que processa, que transporta, que embala alimentos para o comércio, né? Então, ele não vai ser o único de pegar, de produzir, de plantar e jogar na sua mesa. Ele precisa desses intermediários para que pudesse ser variedade de pontos de venda. Mesmo assim, não é tão simples não, gente. Já que o mundo de finanças, ele enredou os fazendeiros na especulação. Infelizmente, esses atravessadores, esses intermediários, eles especulam tanto o valor de uma produção do plantio até chegar à sua mesa, aumentando tanto o lucro que a gente vê. Os produtores, os agricultores, eles praticamente não levam nada de lucro da sua produção. E levam-se os comerciantes, os produtores, os que vão transformar essa matéria-prima em produtos até chegar no mercado, para chegar à tua mesa. Fome versus países. Aí eu vou mostrar para vocês aqui agora, meus amores, os países que mais situação de fome, de miséria no mundo, tá? África, como eu já falei, mostrei o slide de uma foto antes, logo no início da nossa aula. Os países africanos, eles são assolados pelas grandes e contínuas guerras civis e exploração, entre os quais menos evoluem e no combate à fome ainda são os dados anuais da África que a ONU recebe todo ano. Hoje a situação é considerada mais grave nesses países: Botsuana, Costa do Marfim, Madagascar, Malawi, Namíbia, Uganda, República Unida da Tanzânia e a Zâmbia. Esses países todos estão em condições de miserabilidade extrema, tá, meus amores? Uma foto aí lá em Botsuana, enfermeiros ou médicos, todos voluntários, tentando sanar, além da pobreza, da fome, algumas doenças, que ela vai trazer outras doenças, tá? A pandemia se alastra lá muito rápido, uma simples gripe se arrasta muito rápido, porque o organismo de seres humanos não estão com nutrientes suficientes para poder tentar frear essas doenças e várias outras, como a AIDS, a síndrome da AIDS e outras doenças que atingem esses países aí. Na Ásia, a gente sai do continente africano, vamos do continente asiático. As piores condições de acesso a alimentos são encontradas aonde? Na República Democrática da Coreia, no Iraque e Tajiquistão. Tá, gente? Esses países aí são os que estão mais condições de miserabilidade, a pobreza da fome. Iraque, mostrando, além da destruição de vários anos de guerra, temos também, consequência disso, a fome, né? Você não tem emprego, você não tem como produzir, você não tem como vender. E você, anos constantes dessa briga, dessa luta de vários anos em guerra constante, é um dos índices da fome lá. Vamos para agora os latino-americanos.
o El Salvador e a Guatemala são os países latino-americanos de pior situação em relação à oferta e alimentos à população, tá, gente? Fica aqui bem próximo da gente, lá na América Central. Aí uma foto novamente mostrando o El Salvador, crianças carregando as suas cestas básicas que receberam ajuda de alguma ONG, de alguma ajuda mútua, ou alguns estados, né, dos países que recebem para tentar sanar esse problema da fome nesse país. A ONU, gente. Em Roma, em 12 de junho de 2021, esse ano, a OMS diz que a fome mundial passou por um agravamento dramático desde 2020 até hoje. É o que se destaca as Nações Unidas hoje. Provavelmente, esse aumento está relacionado, lógico, consequentemente, com a Covid-19. Embora o impacto da pandemia ainda não tenha sido totalmente mapeado, o relatório do Estado de Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo, que é a SOF, de 2021, é construída através de esforços de várias agências das Nações Unidas, estima que cerca de 1/10 da população global, até 811 milhões de pessoas, estavam subalimentadas no ano passado. Então, gente, cada vez mais se agravando, e principalmente no início da pandemia, da Covid-19, até junho. Esses são dados de junho, viu, gente? Que a OMS trouxe, que não fizeram totalmente ainda o mapeamento, mas a partir de algum relatório do Estado, que a SOF recebeu, diversas agências no mundo todo, de diversos países, mostra que 811 milhões de pessoas estavam subalimentadas no ano passado. Imagina esse ano como é que se encontram. Mesmo que abriu alguns processos, mas a gente está vendo aí, por muitos países não querer se vacinar, está tendo em volta novamente a quarta onda. E com variantes cada vez mais rápida para pegar essa doença. E bom, se você tiver na sua escola, se vacine, meus amores, vacine o quanto antes, para poder a gente tentar minimizar essa doença em nossas vidas, em nossas casas. Então a ONU, ela diz que o número sugere que seja necessário um grande esforço mundial para honrar a promessa de acabar com a fome até 2030. Estamos em 2021. Essa era alguma meta, um ano que teve metas, várias metas, para tentar sanar a fome no mundo. Mais de 20 milhões passam fome aqui no Brasil. Essa é a situação do Brasil. E nas favelas ou nas comunidades se dobra ainda a cada 10 anos, gente. Tá? Com a crise econômica agravada pela pandemia, quase 20 milhões de brasileiros dizem passar mais de 24 horas sem ter o que comer. E, de fato, isso acontece em muitas comunidades brasileiras, e nessas 5 regiões do Brasil. Mais a metade, ou seja, 55% da nossa população brasileira já sofria de algum tipo de insegurança alimentar em dezembro de 2020. Imagina agora, novembro de 2021. Mesmo com a abertura de algum comércio, como estava vendo no final de 2020, para o início desse ano, ou seja, era para ter melhorado mais alguns postos de trabalho, então ter amenizado mais essa situação da fome. Mas infelizmente não é o caso que acontece hoje. No slide estou mostrando para você outra figura de uma senhora mostrando a panela vazia, limpa, de nenhum produto, de nenhum alimento, numa casa simples, e o semblante dela é desgastado, é de tristeza, é de cansaço, é de desânimo mesmo, gente. Então, Brasil, pelo Instituto Brasileiro, né, levantamento estatístico que o IBGE fez, ele aponta que a região do Nordeste se concentra no maior valor proporcional de 47,9% de concentração da pobreza no Brasil, infelizmente na nossa região aqui do Nordeste. Em seguida, vem um índice muito alto também a região do Norte. São as duas grandes regiões que se é muito prejudicada.
com 26,1%. Já o Nordeste é a terceira região, com 17,8%. E, por fim, o Centro-Oeste, com 2,5%. E o Sul, com 5,7%. Apresenta as menores taxas percentuais do país, com pouca concentração de pobreza em relação às 3 demais regiões do Brasil. Outra charge aí, você tem o símbolo da bandeira do Brasil, é um menino colocando a mão no centro do prato, totalmente vazio, sem ter o que comer. Então, outros pontos que alegam esse recorde geográfico por regiões, o IBGE diz que a concentração de pobreza de diferentes grupos e camadas sociais. Entre os perfis que mais se contribui para a pobreza no Brasil estão as pessoas de 25 a 49 anos, que é 65,7%, levando em consideração a faixa etária de homens, que é maior, 55%, tendo como base o gênero e pessoas com ensino fundamental incompleto, que é 52,3%, comparando os graus de instrução. Você sabia que lista de 8 países mais ricos do mundo, 2020, segundo o PIB, a per capita está Estados Unidos com mais 62,86 dólares, na Rússia 28,797%, na China, por cento não, em dólar, tá, gente? Na China, 18,11%. Na Alemanha, 52,386%, não, de dólar. No Reino Unido, 45,741%. Na França, 45,893 dólares. No Japão, 44,406. E Israel, 37,994. O que é renda per capita? É um indicador de socioeconômico que vai avaliar o grau de desenvolvimento econômico do seu determinado lugar, determinado país. A média dela é obtida através da divisão do Produto Nacional Bruto, que é o PNB, pelo número total de habitantes. Então, os 8 países mais pobres do mundo está o Burundi, que fica lá na África, República Centro-Africana, também na África, República Democrática do Congo, na África, Eritreia, África, Nigéria, África, Malawi, na África, Moçambique, África e Libéria, na África. Gente, dos 30 piores países que estão passando extrema necessidade, 21 são da África. Por isso que os 8 mais pobres do mundo, todos eles são do continente africano. O que vocês acharam, meus amores? Para conhecer um pouco dessa temática que não é muito agradável de se falar, mas infelizmente está ao nosso redor, que é a fome no Brasil e no mundo, vem se agravando cada ano e desses 2 últimos anos, devido à Covid-19, aumentou muito essa temática no nosso Brasil. Eu espero que vocês leiam, releiam, tenta colocar em prática algumas coisas que você vê ao redor que está acontecendo aí e tentar amenizar esse grande caos que é a fome no nosso país. Tá bom, meus amores? Um cheiro da professora Bernadette e até a próxima aula. Fiquem com Deus.